Boa tarde a todos. Eu, chefe Ju. Hoje é uma live especial na minha. Faz tempo que a gente não eu fazia live aqui com vocês, aqui ao vivo. Hoje eu tenho a minha convidada, uma pessoa querida que eu tive a honra de ter conhecido aqui em Blumenau já faz tempo. Ela era ex-aluna da minha mãe no ensino superior, no Pedagogia à Distância, na Uniaselv, aqui em Blumenau mesmo. É a nossa amada a Graziella. Hoje ela é Manutri. Nós vamos falar sobre o autismo, doença celíaca. Olá, Tadson Alves, bem-vindo. Obrigada, tá, gente? Essa live não vai... Então eu vou convidar a Grazi. Vamos lá. Um momento. Vamos aguardar. Ah, de nada. Agora a Grazi. Oi, Ju. Oi, querida. Acho que tá errado aqui. Bem-vinda aqui Ah, agora na sim. live. Ai, que legal! Que honra falar contigo, Grazi. Ah, muito A mãe feliz. ficou super feliz, viu? Obrigado mais uma vez. Poxa, eu estava dizendo aqui para os meus seguidores, né, Grazi? A gente já se conheceu já lá de longa data, né? Sim. Lá na época da Uniaselv, né? Quando a Ali, mãe Ju, foi tua professora. Que 2007, lembrança boa, 2008, né, é. Grazi? Isso, É. 2008 foi um ano que eu estava com 23 anos, Sim. hoje eu já sou uma mulher, Uhum. 37 anos, Graziela, como o tempo passa, né? Passa para todos nós, né? É. É verdade. E quando eu soube que tu foi embora daqui de Blumenau, eu falei, meu, como tu fez falta para nós aqui. Foi uma pessoa muito querida, tu, a mãe, eu e a mãe temos muito carinho por E eu ti, por também. tudo que Uhum. tu, Tenho né? muito carinho Eu acho que também. Vocês me apoiaram muito num momento assim, onde eu vivia muito longe da minha família, né? Dos meus amigos daqui. E você, assim, em Blumenau eu fiz grandes amigos. é verdade. E nós entramos na tua vida nada por acaso, né? Tu entrou nas nossas vidas, né, É Grazi? verdade, Ju. E hoje tu é uma Nutri, né? Então vamos Sim, falar um pouco sobre a tua formação, então, para nossos seguidores aqui, então, Grazi, por é, favor, te apresente, né? sou Graziela Stabile, nutricionista. Quando eu conheci Juliane e Vera, né, a mãe dela, a gente se conheceu, eu era da área holística, integrativa, vamos dizer assim, trabalhava com terapias de frequência, né, a gente aplicava reiki, né, a gente se conheceu também muito por Isso, é isso. verdade. Ótimo aplicador, eu quero dizer para todos aqui, hein? E assim, eu trago essa bagagem, né, dessa visão mais integrativa de como abordar um paciente, de como auxiliar as pessoas, considerando não só o corpo, né, não só as necessidades físicas e biológicas, mas emocionais também, mentais, porque nós somos um sistema único, né? A gente não tem como separar as coisas da vida, tudo influencia uma coisa na outra. E aí eu me formei em nutrição, tendo essa abordagem, mas mais especificamente agora eu estou especializando em nutrição bariátrica e metabólica, de cirurgia bariátrica e metabólica, que é a área assim Uhum. que eu realmente pretendo me consolidar. Mas nutrição a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né, Ju? A gente tem que É verdade, as Grazi. pessoas de uma forma geral, assim. Então, aí estou aqui de volta no Rio, né? Já tem 8 anos, quase 9 anos que eu estou aqui de volta.
E estamos Sim. aí. Vamos falar hoje um pouquinho Bom, da nutrição, junto, no caso aí que você é chefe, né? As pessoas sabem que você é chefe. é assim, Grazi, eu quero dizer assim para os teus seguidores, para meus seguidores assim, eu quero deixar bem claro a todos, olha gente, eu passei no curso de vestibular para gastronomia, para o ano que vem eu vou fazer semipresencial aqui em Blumenau, de gastronomia, esse de chefe eu estava estudando no curso no Senac aqui em Ah, sim, Blumenau, sim. né? Sabe? Então, Grazi, esse tempo que você foi embora de aqui de nós, aqui de Blumenau, aí eu fiz o curso, só que entrei como aluna especial. E essa questão do autismo, quando eu falei, eu fui diagnosticada com autismo, né? Sim. Isso já foi em 2012, aí tu já não estava mais aqui com a gente Verdade. aqui em Blumenau, Uhum. já tinha conseguido uma outra turma, depois daquela tua turma, aquela que tinha lá junto com a tua xará, a Graziella, a Uhum. Sabrina, Não, e a Selvi, a né? Alessandra, uma galera, né? né? Então, sabe, Grazi, e esse tema do autismo, eu acho importante a gente falar também nessa questão da nutrição, né? Porque o meu projeto vai ser lançado a falar sobre a minha superação de vida, mais essa questão do glúten, né? Porque Uhum. tu lembra que eu te falava, hein, que eu tinha a doença celíaca, Sim. e aí eu comecei a pesquisar mais esse livro, eu quero dizer a todos os seguidores, para ti também, não sei se tu já ouviu falar, Nutrição, Esperança para o Autismo. Eu achei esse livro fantástico, esse livro me ajuda muito, vai me ajudar muito para mim a fazer o meu projeto. Então, tu está sendo a primeira pessoa e primeira mão aqui nessa live, mostrar esse livro, que como a gente pode mudar a minha alimentação nessa questão do autismo, né? Eu quis auto me pesquisar mais desse tema, né? Sabe, Grazi? Uhum. Porque eu não sei para nós aqui em Santa Catarina, não sei, eu sei que para vocês aí no Rio, eu sei que tem muito profissional já preocupada nessa questão com a gente, com o autismo, eu acho isso uma grande vitória. Sim. Mas aqui em Santa Catarina, eu não sei se nós temos, eu não posso dizer porque eu nunca vi em ação. Mas quando eu vi, foi uma conterrânea tua, e, inclusive, que é a Cláudia Marciliano, ela estudou nutrição também, porque ela tem um filho autista, e foi por causa dessa mulher lançou esse livro. Entendi. Aí ela me deu ideias, eu fiz lives durante a pandemia, eu já dei alguns depoimentos, eu dei numa cafeteria especial aqui em Blumenau, que foi criada em 2018, só com Downs, foi uma experiência muito boa para mim naquele Que momento. ótimo. Então a gente tem que ter mais essa inclusão com as pessoas com autismo, Sim. nesse caso comigo, né, É, Graça? os estudos estão evoluindo bastante, né, Ju? Assim, o autismo ele está sendo bastante visado nos estudos. Há muito que se estudar, se compreender ainda, até porque existem os níveis de autismo, né? Que agora foi até reclassificado aí como nível 1, 2, né? Foi reclassificado. E dentro da nutrição não é minha área de especialização nem nada, mas eu estudei um pouco mais a fundo porque eu tenho um amigo, alguém próximo que tem TDAH e autismo e eu acabei estudando um pouquinho mais até para saber como auxiliá-lo, né? E tem Sim, muita coisa interessante, acho que já está evoluindo bem. E como você falou, né? O problema de ser celíaco, juntamente com o autismo, você tem que ter um cuidado extra, né? E, exatamente. e como é que tem sido para você, assim, essa questão? Como é que tá? Como é que você? Eu lembro muito, assim, de você lá na época, né, que você descobriu que era celíaca. Sim.
que tinha, até na cantina tinha uma dificuldade muito grande para você lanchar, por exemplo. Eu É lembro que você verdade. acabava Eu, comendo batatinha frita, né? Porque não podia comer. eu tô Eu lembrando. lembro, porque não podia comer ali um salgado, uma coisa assim que tinha o glúten, né? E como é que se desenvolveu Sim. isso para você? Como é que tá hoje? Olha, Grazi, assim, ó, já tô com 17 anos convivendo com isso. Foi Uhum. muito antes de eu e a mãe te conhecer, né? Não foi nada fácil para mim, né? Porque é tudo uma coisa muito complexa, né? Porque ainda falta mais inclusão, do meu ponto de vista, nas empresas. Essa questão da alimentação, não só do celíaco, quem tem lactose também, já tem políticas públicas, né? Já foi uma grande vitória para a gente, mas só que não é suficiente, né, Grazi? Porque falta nem por isso que essa ideia do projeto é uma forma de ver se as empresas fazem uma questão de uma inclusão É, os mais para as estudos pessoas que têm. evoluem, mas falta essa política, né? É, Exatamente, sim. exatamente, Grazi. Então, sabe, Pois Grazi? é, Então, é, assim, vamos aí. eu, mami, bem-vinda, mami. Então, a gente sabe, Grazi, então, o meu ponto de vista, a gente precisa fazer esse inclusão, não só para gente que tem um autismo, é modo geral. Porque eu vim em Portugal, Grazi, achei muito interessante, que agora eu voltei a trabalhar no McDonald's, né? Uhum, Aqui em Blumenau, uhum. né? No shopping marketing, ali na Sete. Não sei se tu lembra dali. Sim, lembro. E aí eu falando para minha gerente, eu disse assim para ela: olha, Márcia, a gente tem que criar ter esse projeto, sim, porque para a gente incluir, porque está aumentando muitos casos de pessoas no Brasil, Grazi. Para quem é celíaco, nós somos 2 milhões. É muita gente, É muita gente. né? Então, pensa, a gente não falta. E lá daquela do Portugal que eu estava te falando, eu vi que tem um selo de um estabelecimento que ganha um reconhecimento, que é amigo do celíaco. E eu estou pensando em trazer aqui no Brasil essa ideia, porque no Muito Brasil bom. eu vejo o que eu te falei, Sim. em falta de desrespeito. E você falou da obesidade, também é uma doença de crônica, é do grupo de risco também, É, hoje, assim, né? hoje a nossa sociedade, né, a, a gente vê todas essas patologias que vêm surgindo ao longo do tempo estão diretamente relacionadas à alimentação, né? A gente tem que considerar que nosso solo já não tem mais os nutrientes que tinham antes, nossos alimentos já não têm mais a mesma quantidade de nutrientes que nos favorece como antes, né? Nós ficamos muito reféns da alimentação industrializada e isso causou sérios problemas a níveis intestinais, principalmente, de questões absortivas, absorção de nutrientes. E a maioria dessas patologias, né, que a gente está verificando hoje, esse aumento, esse boom, vem de tudo isso, vem dos agrotóxicos, né, do quanto de toxicidade que a gente É, ingere através. A nossa água cheia de flúor, a gente recebe uma bomba de químicas todos os dias. E com o tempo, sem perceber, isso tudo vai afetando, né, a nossa biologia, o nosso corpo. E aí, é o nosso ecossistema mente também, né, Graça? A gente também não pode esquecer disso isso também, né? aí. Então, assim, por exemplo, dentro do autismo mesmo, já se tem um estudo hoje, Ju, já se sabe que mulheres grávidas que utilizaram muita medicação para depressão aumentam muito a chance de um filho autista, Olha só. entendeu? Segue.
grave ainda. Exatamente. Então, assim, o uso de antidepressivos, ele vai ter consequências sérias, né? Que a gente está começando a compreender agora. E, Sim. assim, e como lidar com tudo isso no dia a dia, né? A gente precisa rever, a gente vai ter que rever a nossa vida em sociedade, como é que a gente vai, né? Como a gente mesmo como profissional, a gente começa a pensar sobre isso, né? Porque as escolhas sociais que a gente vem fazendo estão chegando a um nível que mesmo os profissionais não sabem como dar conta, né? Tem que rever tudo isso. E não é fácil, É como você verdade. está falando, né? Você tem que mudar a sua vida, toda uma estrutura. E aí a própria sociedade, como você falou, né? A política não funciona, quer dizer, o estudo evolui, mas a política não acompanha, né? Ela não é cumprida, ela foge do nosso foco, assim, né, Grazi? Porque, Uhum. assim, ó, eu percebo bem que falta mais penalizadas mais essas questões das políticas também, né? Eu acho, Ju, mais do que Porque, penalizar, é você criar um incentivo às indústrias, às empresas. Porque se uma sim, empresa se sente beneficiada em criar esses projetos, eles vão fazer. Entendeu? Então, assim, as empresas precisam de um estímulo, mais do que punição, é estimular essas empresas. Porque eu acredito que o empresário, ele não tem intenção de causar um mal para o seu servidor, para a pessoa que está, para o seu colaborador, entendeu? Ele quer que o colaborador esteja bem, porque quanto mais o colaborador está bem, mais ele vai produzir. Então, essa consciência tem que chegar até o empreendedor, né, o empresário, de que o empregado estando bem, de saúde, vai produzir melhor, vai gerar mais lucro para a empresa, né? Essa visão precisa ser colocada também nesses questionamentos. Não é só a punição. A punição, eu acho que é quando, assim, foi feito uma avaliação, não está cumprindo, já foi avisado, não cumpriu novamente, aí sim, você tem, né, multas e punições nesse nível. Mas eu acho que mais vale o exemplo, você ser o exemplo, servir de exemplo. Uma empresa que tenha uma postura política dessa, ela vai servir de exemplo para outros, né? Então, como você com falou, você está pegando um certeza. exemplo lá em Portugal, querendo trazer esse exemplo para o Brasil, né? Esse aí que a gente tem que seguir, o Sim, exemplo. É igual vegetarianismo, eu costumo falar. Você sabe que eu sou vegetariana há 26 anos. sim, E as eu lembro que tu não comia nada, é, nada, nada. eu não como Ainda nada. continua. Sim, continuo. Então, assim, as pessoas Ó, sempre brigam muito, né? O vegano, ele costuma brigar muito pela sua postura, para defender a sua visão de mundo. O vegetarianismo, o veganismo é uma escolha. Não pode ser uma imposição. Né? Quando você impõe, você vai fazer com que o outro lado lute contra você. Então, seja você o exemplo. Seja um exemplo, seja vegetariano, tenha saúde, que as pessoas ao redor começam a se espelhar em você, a querer saber o que você faz. Né? E eu acho que isso verdade. serve para tudo na sociedade. Eu acho que quando a gente se torna exemplo, as pessoas naturalmente vão querer saber como é que você está fazendo, se dá certo, se não dá e tal. A imposição é que cria o conflito, né? Sim. E como existe, né, Grazi? Muito, né? Isso é uma. É que as pessoas, eu noto que a sociedade ainda é muito leiga, né? Quando começa ter dores, como foi meu caso, essa questão da doença celíaca, comecei a me pesquisar. Fui uma espécie de cientista de mim mesma, né? De Uhum. mim entender que isso estava me dando consequências ao meu corpo físico, mas para o meu espírito, tranquilo, tá bem. Mas lá para o físico não é bem assim. E depois, como você falou ali também, eu lembro que tu envolvida muito essa questão da logística, a gente aprende muito essa questão da espiritualidade também, né? Que a gente jamais pode esquecer disso também, né, Graça? Com certeza.
Com não é? certeza, né? A fé, né, que move muitas coisas. Quando a gente não encontra soluções viáveis, a fé é que nos conduz, né? Então, que Com nos estimula a querer certeza. continuar, buscar novas soluções. Isso é muito importante também, sem dúvida, Ju. Com certeza. Então, eu vou. Pode ir perguntando, É, Grazi. Vamos continuando, né? o seu público já deve estar bem acostumado, então, com esses temas, né, que você está falando, no caso de doença celíaca e o autismo. E, para quem não sabe, a doença celíaca, ela é uma intolerância, né? É uma intolerância ao glúten que leva a uma inflamação das E células, né? É um processo imunológico e onde o corpo começa a atacar suas próprias células, tecidos saudáveis. Não é isso? é uma guerra, né? É um conflito, né? É um conflito interno, né? Isso. São as inflamações, né? Aquilo que a gente fala, a alimentação errada que a gente recebeu ali, né? Principalmente da década de 80 para cá, gerou um processo inflamatório muito grande em todos nós. A maioria das patologias hoje vem de um processo inflamatório, né? E aí essa inflamação acaba gerando uma má absorção, que ela pode ser parcial ou pode ser total, né? Pode criar bloquear a absorção de nutrientes para você. E tem níveis também, né? O celíaco pode ser um celíaco mais tolerante e tem aqueles que são altamente intolerantes, que não pode nem um pedacinho, que pode passar muito, muito mal, Não, né? sabe, a questão da doença celíaca também tem a dermatite também na Sim, pele, que dá dano também, né? e, É aquele que tem alergia totalmente. O meu caso é a doença mesmo, não pode nem pegar nenhum pedacinho sim. de pão, nada, nem aquele miolo também, que aí dá danos à velocidade, né? Que a gente fala, Uhum, né? As mucosas, né? sim, Isso também traz muitas consequências também, com né? certeza, com certeza. E aí tem aqueles alimentos que ficam mascarados, né? Que a gente fala assim, o celíaco ele precisa se condicionar a comer o mínimo possível de processados, ultraprocessados e coisas feitas fora de casa, porque muitas vezes, você vai, eu vou ali comer, aí você acha que tem alguma coisa que você pode comer, vamos dizer, você vai comer uma batatinha ali, mas aí o cara fritou a batata no mesmo óleo que ele fritou um bolinho que tinha glúten, né? Então Sim. aí você tá ali tendo, né, recebendo aquele glúten ali misturado, e nem percebe. Aí passa mal em casa, depois não sabe o que foi, mas só comia batata. Não, mas ali tinha um óleo sujo que você recebeu o glúten de outro alimento. Então essas coisas, comer Tem na a rua, contaminação cruzada isso também aí, que dá contaminação esse cruzada. processo. Isso aí, isso aí. Então tudo isso, né? E Pode falar. não, não, diz você. Tem várias situações, né? Alguns temperos, né? Você acha que está um tempero saudável, que é de ervas ali, mas vem uma contaminação, quantas coisas são feitas, por exemplo, a aveia, né? A aveia é um grande dilema, porque a Sim, aveia não tem o glúten, mas a aveia pode estar contaminada por glúten, porque ela passa numa mesma máquina onde foi processado outros alimentos que contêm glúten. E aí é importante a gente sempre, não só o celíaco, né, mas eu acho que toda a população tem que aprender a ler rótulo, porque mesmo que sim. esteja contido lá, não contém glúten, você precisa ver naquela outra parte abaixo ali dos ingredientes, muitas vezes ali eles escrevem, né? Não contém glúten, Sim. mas eles avisam ali que teve contato com outros alimentos que pode ter glúten. Então a gente tem que ficar muito atento a essas É coisas. uma observação boa, Grazi. Foi bom você também estar falando isso, porque a gente tem que ler todo o ingrediente. É como diz Sim, a cultura a nível geral, a gente tem que ficar desconfiado realmente se a gente vale a pena comer aquele tipo de alimento ou não. Eu vou dar o meu exemplo. Teve outro dia, eu, eu sempre leio todo o meu rótulo, mas eu fiquei desconfiada de um alimento. Eu pensei, não, sem glúten,
Mas mesmo assim, foi bom você ter me falado isso. A gente tem que ler mesmo. É Sim. como, por exemplo, esse livro aqui. Vamos supor que esse livro é um sanduíche. Eu tenho que ver se tá tudo bate comigo ou não. Sim. Porque o povo falta. As letras são muito minúsculas, mas parece que agora surgiu no Congresso Nacional, não sei se foi esse ano ou ano passado, não lembro o ano exatamente, para aumentar as letras para as pessoas terem mais. Terem essa consciência, né, Grazi, Uhum. nessa questão do alimento, porque ultimamente eu pensava comigo, poxa, eu tô comendo coisa saudável, mas na verdade envolve bem aquilo que você estava falando anteriormente também, do agrotóxico, aí os danos que o plásticos, Sim. né, que também é outro processo que também dá Corantes dano também. Alimentos com corantes. por ano. Porque o corante também ele vai Exato. causar essas alergias, né? Se você já está no processo alérgico, já tem uma inflamação, o corante também é complicado. Corante também. Os conservantes, Isso. principalmente os conservantes, Até né? os Por exemplo, a adoçantes. MSG, Até os adoçantes. é verdade. Os adoçantes também. Sim. Na minha família, por exemplo, meu pai é diabético. Meu pai Hum. agora está numa fase de diabetes. Eu fiquei um choque ao mesmo tempo. Eu digo, pai, para de. Pai, hora de, assim como que diz, não vai comer muita coisa. A mãe já está virando pré-diabética, porque tanto o lado dela e lado do meu pai, Uhum. a nossa família tem a tendência de ter diabetes muito É, o forte. brasileiro Meu irmão tem essa mais velho, tendência, né? O brasileiro, no geral, ele tem um risco de diabetes, né? Muito grande. Mas tudo, o Ju, né? vem dessa forma com que a gente se alimenta, né? A gente precisa reaprender. Eu costumo falar muito, sempre falo isso. Aqui no Ocidente, a gente não tem a cultura de prevenção, né? Não se dá tanto valor, muitas vezes, ao nutricionista, porque não tem essa capacidade de entender que é melhor você prevenir do que depois você ter que tratar doenças. E a maior prevenção É que a verdade, gente pode fazer é através do que a gente come, a alimentação, né? É melhor você gastar com alimento do que você gastar com remédio, é né? verdade. E aí, Grazi, agora nós fizemos uma casa lá em Navegantes, né? A minha mãe lá, onde o meu outro irmão, não sei se ela falava, ou lá, o Jonathan, agora a mãe está fazendo horta, que eu achei Muito bom. muito ideia, muito bacana Uhum. isso, porque o meu bisa fazia cada horta, eu lembro na minha infância, hortas assim, bem legal, e agora a mãe está resgatando tomate e espinafre, pelo menos não está fazendo mal nem para mim, nem para ela, nem para o meu outro irmão. Então isso é maravilhoso. Eu sou a favor da coisa da essa parte da horta, porque não está dando danos para a gente, né? Isso. É, isso maravilhoso. É uma cultura que muita gente devia dar valor, né, Com Graça? certeza. Assim, acho que a tendência, acho que a nossa sociedade chegou a um ponto que a tendência agora é a gente retornar ao natural, né? Eu sempre falo, quem Sim, pode sair da cidade, ter uma terrinha, plantar, ou mesmo que na cidade você consiga produzir a sua hortinha, já é um diferencial, já é alguma coisa, né? Porque, como eu falei, a gente está envenenado. A gente precisa realmente. resgatar essa alimentação mais natural que a gente puder, né? Então, É verdade. eu falo, vamos fazer compras, né? Diminuindo os processados, os ultraprocessados, que são as coisas empacotadas, né? Vamos tentar ficar Sim, mais ali, quanto menos processado, melhor. Quem consegue, é importante a gente ter essa cultura de produzir o alimento, mesmo que for para a semana, congela, guarda, né? Mas tenta fazer uma alimentação mais saudável. E quem não tem condições de cozinhar, quem não gosta, quem não sabe, tem muita gente trabalhando com isso hoje.
O que tem de pessoas hoje que fazem alimentação saudável, alimentação para celíaco, para quem tem problema com lactose, caseína, tem muita gente que já investe, tem muito empreendedor fazendo alimentação para essas pessoas. Então é só procurar, é um investimento para a sua saúde, né? Com certeza, Grazi. E assim, esse meu projeto que eu estava falando aqui para os nossos seguidores aqui, Grazi, assim, ó, quando tiver pronto, eu também quero levar um aí para ti, vai ser pessoalmente, aí levar aí para o Rio, né? Agora eu tenho o teu contato, né? É, E vai ser muito bom essa troca, né? sim, Aí tu vai me rever, eu e a mãe, com certeza, vamos sim. né? E para nós também, né, Grazi, porque é tão bom ter qualidade de vida, né? Hoje, depois desse tempo, dessa minha situação, acho que teve outro dia que eu comi hambúrguer aqui, a mãe até me chamou a atenção, falou, Jolie, tu comeu hambúrguer. Aí depois eu fui entender, eu preciso mudar meus hábitos, né? Porque a gente já está numa idade, como é o meu caso, eu tenho 37 anos atualmente, eu não sou mais aquela menininha, eu posso ter cara de menina, como o teu caso também, né? Quando a gente se conheceu lá na Unicel. É só Só que aparência. assim, se a gente não se cuida. Oi? É só Oi? aparência, porque o corpo ele envelhece, né? E ele precisa dos cuidados, então. Merece, claro. Aí eu tô falando, aí eu digo, não, eu tenho que tomar água, eu tô tomando água aqui, eu não tô mais comendo muitas mais coisas, depois dessa puxada de orelha que a mãe me deu, por um lado foi necessária, porque eu não, por causa dessas situações da nossa família, diabetes, a gente já sofre também colesterol altíssimo, que eu acho que tem a ver com glúten. Eu tô achando que pode ter também, né, Grazi? Pode sim. Então, a gente tem que vigiar mais a nossa questão da alimentação, né? Sim, com certeza. O profissional, ele tá aí para ajudar, né, Ju? A gente precisa também, assim, tirar esse medo. As pessoas têm muito medo do nutricionista, que acha que a gente vai ficar policiando, julgando. E a nutrição não é mais assim, né? O objetivo do nutricionista é te auxiliar a compreender a sua realidade, dentro da sua realidade, aquilo que pode ser melhorado para você. Então a gente verifica tudo que você gosta de comer, porque essa semana mesmo eu fiz uma live falando sobre a importância da gente comer o que a gente gosta, da gente se permitir, da gente sentir alegria em se alimentar. Não é fazer dietas restritivas que você vai fazer por, sei lá, uma semana ou um mês e daqui a pouco você larga. Você precisa aprender a comer, a inserir na sua vida uma alimentação que vai ser saudável para você, ao mesmo tempo prazerosa e possível, real de você fazer. Não adianta eu te passar uma prescrição também com coisas que você não vai ter acesso ou que sejam caras demais para você. Então, assim, o profissional, ele está ali para te ajudar nisso, para te auxiliar tanto a você ter um planejamento saudável, a entender como é que você vai adquirir aqueles alimentos, vamos fazer tudo dentro das suas possibilidades, né? Vai te ensinar como, eu não sei como fazer, como armazenar, como preparar. O nutricionista, ele está apto a isso. Ele vai te ensinar todo o processo, né, da tua relação com o alimento, da tua relação com o alimento num total, num geral, né? Então, assim, não tem mais essa de ter medo de ir para o nutricionista, sabe? Tem que encarar o nutricionista como um profissional que vai te preparar para você ser mais saudável, né? É um investimento. O nutricionista, ele não está ali para corrigir uma doença. O nutrólogo, sim, ele é especializado em uma dietoterapia trabalhada junto com a doença, né? Para te auxiliar com uma patologia. Isso a gente também pode fazer, mas o nosso trabalho ele vem mais nessa linha de te auxiliar a compreender os seus processos com o alimento. E é como você vai fazer disso uma vida saudável, né? E
feliz, porque alimento tem muito a ver com a nossa felicidade, né? O alimento, primeira coisa, a gente sai da barriga da nossa mãe que a gente faz, a gente vai no peito mamar, né? A felicidade vem pela boca, né? O contato com a segurança, as emoções estão todas ali, né? Se sentir nutrido, se sentir fisicamente nutrido, emocionalmente, mentalmente, e tudo isso precisa ser revisto aí na nossa sociedade, como que a gente se alimenta, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho mais do autismo, né? Você está estudando bastante isso agora, né? É a sua nova realidade, não é isso? E, assim, tem muita coisa já, né, de estudo em relação ao autismo e a nutrição em relação ao autista também. Sim. Então, assim, a nutrição, ela pode auxiliar o autista em muitas formas, né? Porque, assim, você cuidando da sua alimentação, você vai interagir melhor com seus familiares, com seus amigos, vai melhorar o foco da sua vida, a sua concentração, a atenção, né, a sua comunicação com as pessoas, vai melhorar, vai controlar, ajudar a controlar as crises, tá, emocionais mesmo, de raiva, ou pânicos de alguns lugares, vai auxiliar também na questão da linguagem. Então, a nutrição, ela vai funcionar como uma terapia mesmo, uma dietoterapia, né? E no autismo tem se visto muito isso, principalmente a área infantil evoluiu muito, né? O conhecimento do autismo na área infantil, e o adulto ele acaba indo através desse conhecimento também. E a gente sabe que a nutrição indicada para o autista é a retirada da caseína, do glúten e da soja, né? A caseína também. É isso para a mãe, sabe, Grazi? Porque assim, ó, o trigo já foi um avanço na minha vida, já foi um avanço muito grande. Sim. A caseína eu tô tentando falar para ela para tirar isso da minha vida também, né? Aí eu tava pesquisando uns leite assim mais de castanha, eu acredito que deve ser bom para isso, né? De vez de usar tem muitos tipos de leite. Eu, particularmente, assim, para criança, eu falo pela minha filha. Minha filha nasceu com intolerância à lactose, então, por muito tempo, eu cortei toda a lactose da Fiorella, né? E uma das coisas que, assim, eu tive sucesso com ela foi o leite de banana, que é você pegar a banana, bater com um pouco de água, coloca um pouquinho de canela e tal, você bate aquilo não como um milkshake, mas um pouquinho mais ralo, que fica tipo um leite. É um exemplo. Você tem o leite de coco. Deve ser mais... Você tem o leite de coco, que você pode fazer ele caseiro, né? Tem o leite... Hoje em dia tem leite até de semente de melão, pra te dizer a verdade. Tem leite de tudo que é tipo vegetal, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil. É só você buscar as receitas, né? Conseguir receitas boas, de qualidade e implementar isso. Aos pouquinhos, vai implementando isso na tua vida, que você vai ver que é uma transição. A alimentação é hábito, né? A gente precisa só inserir novas coisas e tirando as ruins. Vai inserindo as coisas boas e tirando as ruins. É isso que eu quero fazer, sabe, Grazi? Porque depois que a gente lê, com a ajuda daquele livro que eu tinha te mostrado, eu também já ouvi falar. Aí eu fiquei pensando, olha, se é para a questão da minha saúde, da minha verdadeira qualidade de vida, eu preciso fazer isso, né? Com certeza. Eu acho que eu vou ganhar mais, como a gente está falando aqui, né? A qualidade de vida, tu não ter essas crises, essas tensões também que a gente vive no mundo moderno, né, Grazi? No mundo que está cada vez mais competitivo das coisas, né? Sim. Na cabeça do autista as coisas são ampliadas, né?
Pra gente é piada, é bem isso. É tudo muito ampliado, a percepção do autista é muito ampliada. Então, o que às vezes pode ser um probleminha pra gente, pequenininho, para vocês pode ser, assim, não ter, se sentir sem saída, ser muito difícil de lidar, não é isso? E a gente está falando de processos neurológicos, né? Da forma com que funciona o nosso cérebro. E dentro da nutrição, hoje já se sabe, Ju, a gente hoje já tem os estudos que fundamentam a importância, a conexão que há entre o nosso cérebro e intestino. Então, os estudos se voltam muito para a parte de intestino hoje. E no autismo não está sendo diferente, tá? Porque no intestino nós temos a formação dos precursores de serotonina, né? No intestino, por exemplo, o triptofano, ele é um precursor de serotonina. O triptofano existe em alguns alimentos, por exemplo, como a banana, abacaxi, ameixa, ovo, leite, chocolate, queijo parmesão, amêndoas, arroz integral, salmão, atum. Então, assim, são alimentos importantes na alimentação do autista, por exemplo, porque vai auxiliar a manter um nível bom de serotonina para ele, tá? E sempre ter esse cuidado intestinal, porque no intestino é também onde acontece as absorções dos nutrientes, né? Então, quando a gente fala de autismo, a gente tem que pensar também nas suplementações, porque, como eu te falei, a gente já não tem todos os nutrientes nos alimentos. A gente come, mas a gente não recebe mais todos os nutrientes como a gente deveria ingerir. Ainda mais hoje em dia, que muitas vezes se pula refeições, não se come corretamente. Então, a suplementação, hoje é muito importante por isso. E em nutrição, a gente trabalha com níveis ótimos. Ou seja, quando você faz um exame, aí vamos dizer, por exemplo, a B12. A sua B12, às vezes, está lá em 400, 300 e pouco, você acha que ela está dentro do nível dela, mas não está, ela já está baixa. Por quê? Porque o autista, ele tem um consumo de B12 muito alto. Então, a gente precisa trabalhar com níveis ótimos. A gente precisa que a tua B12 esteja lá em cima, 600, 700, entendeu? Então, assim, o profissional ele tem que estar atento a essas coisas, aos exames, e saber suplementar também vai auxiliar muito nos sintomas, tá? Porque aí, para o autista é importante o consumo de ômega 3, que vem do salmão, do atum, ou pela suplementação mesmo. O bacalhau também, né, Grazi? Do próprio peixe em si, né? Sim, então, o peixe, a gente dá preferência aos peixes de águas profundas, que é o salmão e o atum, tá? O atum também, interessante. São os ácidos graxos essenciais, que é o ômega 3, ele é altamente anti-inflamatório. E o autismo é um processo também inflamatório, tá? Então, vai melhorar muito a questão da hiperatividade, da letargia. É importante essa parte que a gente fala que está ligada aos óleos de qualidade, né? A gordura de qualidade. É muito importante para os processos neurológicos no geral. E para o autista principalmente, por essas questões que estou falando. Então, assim, outros nutrientes antioxidantes que auxiliam o autista, né? A vitamina E, a vitamina a vitamina C, o selênio, suplementação de cálcio, magnésio, zinco, tudo isso tem que ser avaliado para ver o que está dentro dos parâmetros e o que precisa suplementar, tá? Porque tudo isso junto vai formar um sistema de melhora da condição do autista. Mas existem dois suplementos assim que realmente são muito estudados e são muito benéficos para o autista. Tanto a vitamina D, Sim. A vitamina D, que a gente suplementa como vitamina D3, que vai atuar no sistema na questão das bainhas de mielina, tanto a vitamina D3 quanto a vitamina B12 vão auxiliar nesse processo inflamatório, tá?
E a B12, principalmente, porque ela faz parte ali na bainha de mielina, na reconstituição das células neurais. E em todos os estudos que se faz com autista, a vitamina B12 costuma estar lá embaixo. Então, se sabe que é uma vitamina que precisa sempre ser reposta, tá sempre de olho nessa vitamina para o autista, tá? Aí as pessoas perguntam, mas eu como carne, eu tenho B12. Não. Hoje em dia não tem mais isso, né? Porque antigamente achava que tinha falta de B12 só o vegetariano. Não. Como eu estou te falando, a absorção da gente já não é mais a mesma. Tem muitos carnistas, que a gente fala, né? Pessoas que comem carne, mas que estão com a B12 baixa. Entendeu? Então, Olha assim, só, e a B12 depende, assim, tem muito, é muito influente em tudo pra gente, assim. Ela reconstitui as nossas células, nossos processos neurológicos dependem dela, entendeu? Assim, cansaço, às vezes a pessoa sente muito cansaço, tá prostrada, sente cãibra, não sabe o que é B12. Tá, então, olha só. Ô, Grazi, assim, ó, todas essas informações que tá passando para mim, aqui pelos nossos seguidores, tu me passa no WhatsApp aqui para mim, para eu mostrar isso depois para a mãe, para já eu mudar umas coisas da minha vida, essa questão aí. Eu acho isso muito importante, essas informações, né, sim, Grazi? Porque com é certeza. como eu te digo, a gente vai aprendendo, né? Mas o Eu mais sou importante, Ju, mas o mais importante é você sim, procurar um profissional, porque você precisa verificar como isso está acontecendo no seu caso. Cada caso é um caso. Porque, é assim, verdade. não basta você chegar, Bom, comprar os suplementos e tomar. Você precisa saber o que você precisa. Entendeu? Até porque, senão você joga seu dinheiro fora também. Se você vai suplementar, às vezes, coisas que você não está precisando. E suplementação errada também gera problemas, tá? Então, assim, se você fosse. gera Sim, consequências. por exemplo, a vitamina A é uma vitamina que você não pode consumir em excesso. Pode causar vários problemas a nível ocular, de fígado, vários problemas. Então, assim, suplementação você precisa passar por um profissional. Eu falo aqui da importância deles para que você entenda que precisa de um exame, você precisa ir ao médico fazer seus exames, ir a um nutricionista levar os seus exames. Nesse caso, Olha, Grazi. pode ser o seu médico, né, geral, que você vai normalmente, ou se você, por exemplo, se você vai ao endócrino, você pode pedir a ele Eu para vou. passar, Minha mãe, nós vamos. entendeu? E aí, no caso das Aham. suplementações, você pode ver até mesmo com o seu médico, ou você pode procurar um nutricionista se você for verificar toda essa parte de alimentação. O nutricionista ele vai ver isso para você, as suas necessidades nutricionais, que pode, porque assim, o que pode ser suprido com a alimentação é o melhor caminho, entendeu? Mas algumas suplementações a gente precisa fazer, né, por fora, fazer suplementação mesmo, sem ser o alimento, ser através de cápsulas e você tomar por um tempo até os teus níveis ficarem ótimos, sabe? Sim. Não, é importante também, né, Grazi, assim, porque a vida de um autista, assim, eu já na minha infância, a mãe estava até me falando outro dia que o meu autismo era um autismo moderado, Uhum, até chegar no Asperger. uhum, Só que eu não sabia, né? Então eu passei muito, nossa, uma fases muito difíceis, fases boas também. É muito importante, o autista também não é só a questão da proteção, mas também tem que ter essa preocupação também na alimentação, que a gente está falando aqui nessa live, isso né, aí. Grazi? E também para ajudar outras famílias, né? Pessoas que não tenham fundamento, né, desse tema, né? Sim. E com essa conversa que estamos fazendo aqui, é uma forma de as pessoas se identificarem comigo e mais assim contigo também como uma profissional que estudou para isso, estudou, né, batalhou e hoje você é formada na área, trabalha com isso, né? Já tem Uhum. uma outra
como eu vou dizer a palavra, percepção, né? Que Sim, antes tu era uma pessoa leiga e sim, hoje tu tens um outro fruto, né? isso. Eu queria compartilhar só mais algumas informações com vocês, né? Assim, dentro do, Fica à vontade. no autismo tem também hoje, assim, é um assunto ainda muito controverso, tem quem apoie, tem quem não apoie, né? Porque não é da nossa A cultura, controvérsia, né? não é da nossa cultura e até isso ser aceito, as pessoas entenderem que é por um viés de saúde, né? É difícil. Tem muitas mães que conseguiram autorização e hoje já utilizam com seus filhos a medicina do canabidiol, que vem da cannabis. Não sei se você já ouviu falar, né? Que é um tratamento Não, feito, acho que que não. é que vem da maconha, né? O canabidiol é Ah, uma tá, já. Eu acho é que um avanço da medicina que através do canabidiol conseguiram resultados para essa via endocannabinoide, na verdade. É uma via que o canabidiol atua e melhora os sintomas neurológicos em algumas patologias e não só patologias, assim como transtornos, né? Então, no autismo também está sendo utilizado. E é um estudo, assim, tem muita gente, esse estudo vem dos Estados Unidos, também tem muita coisa em inglês, mas já tem bastante coisa também em português. E o canabidiol é utilizado hoje, acho que até para depressão e outros fatores. Mas ele é um processo, o canabidiol ele traz junto dele alguns assim inconvenientes, né? A criança fica um pouco às vezes meio lesadinha, ou eles também já falam hoje do canabidiol não ser tão bom para o fígado. E aí eu estou citando o canabidiol porque existe um paliativo para ele bem mais acessível financeiramente e que é da nossa cultura, que é bem mais barato, que é o óleo de copaíba. O óleo de copaíba e o óleo essencial de copaíba, que é ainda mais forte, que é ele potencializado, ele também é uma via do canabidiol, tá? Ele também vai atuar como o canabidiol da cannabis, só que ele não vai dar essa leseira que a cannabis dá e também não vai agredir o fígado como a cannabis. Então, uma grande opção, super mais barata e que o autista pode utilizar, pingar o óleo essencial de copaíba num creme, passar nas costas, passar desde aqui de cima até a base da coluna, que auxilia muito no processo do sono, diminui também assim os níveis de convulsões, em todos os fatores, todos os sintomas do autismo, tá? Na comunicação, ajuda muito. E eu super indico porque sempre trabalhei muito com essa parte de óleo essencial e sei o benefício que tem. E esse meu ia te amigo, perguntar aqui, e esse meu o amigo óleo utilizou. essenciais Oi? é bom? O que você acha sobre óleos essenciais assim para o autista? Sim, muito Tu que bom, já tens conhecimento muito bom. autista, O de que copaíba tu super falaria indico. para os nossos seguidores? O de copaíba eu super indico. Lavanda e o vetiver. Lavanda. Tem outros também, não só um, né? Porque todos eles possuem propriedades antissépticas, né? Antioxidantes, tem várias propriedades. Mas, principalmente, vetiver, lavanda e copaíba eu super indico para o autista. Ajuda muito, né? Nesse ponto aí Sim. para diminuir as convulsões, entrar num relaxamento maior, ter uma melhor conexão, tá? E assim, Uhum. dentro da nutrição, o que eu posso falar, né, em relação ao autismo e a doença celíaca, que por mais que as pessoas ainda digam que uma coisa não está relacionada à outra, eu acho que a medicina vai avançar e vai chegar ao consenso de que elas estão muito relacionadas, porque, como eu te falei, no intestino a gente tem vários fatores neurais, né, precursores de serotonina, lá onde acontece a absorção de nutrientes e de vitaminas, como a vitamina B12 e a vitamina D, tá?
No intestino também, assim, a gente sabe quanto o autista também está relacionado, e a doença celíaca, a constipação, diarreia, refluxo, absorção de nutrientes, e tudo isso acontece a nível no intestino que acaba associando uma coisa à outra, né? A gente vê que o glúten está associado aos dois, então acho que logo, logo eles vão compreender que elas estão associadas de alguma forma. Verdade, Grazi. Olha, gratidão, muito obrigadíssima ter participado dessa Eu que live. agradeço. Olha, foi um presente, agora deu certo a nossa live, né? Aquele dia não deu, hoje deu. Verdade. Olha, Grazi, se a gente não se falar, olha, um grande beijo, obrigada por ter topado, tá? A mãe deve... E olha, aí vamos deixar gravado aqui para quem não assistiu, né? E eu desejo para ti e para tua família um abençoado, Feliz Natal, um próspero ano novo. Continua sendo essa pessoa que eu e a mãe levamos sempre querida com a gente. E quando tiver pronto o projeto, vamos levar aí para o Rio aí. Vamos, nem que vamos sambar um pouco aí, né? Verdade. Eu que agradeço, Ju, por você lembrar de mim nesse momento. Agradeço por toda a amizade que nós temos, eu, você, sua mãe, né, por todos os bons momentos que estivemos juntas. Torço muito por vocês. Vocês são pessoas, assim, mulheres guerreiras, mulheres amorosas, muito pessoas. Você é uma menina de ouro, sempre preocupada aí obrigada, cara. Quando eu chorar aqui. em levar informação para as pessoas, a sua realidade, né? Que você sirva de exemplo e ajude muitas pessoas mais. Se vocês precisarem contar comigo, é só me procurar, tá bom? Não, a gente vai te contar sim, né? Não, e com esse projeto, então, a intenção, vamos levar um pouco da nossa cultura peixeira aí para o Rio, que eu quero até salvar, né? Nem que eu quero ver aquele lá, o Flor lá, eu quero ver a minha imperatriz Bodinense aí perto de mim. Manda um beijo para esse Querida, povo blumenauense que eu amo Blumenau, amo todo mundo dessa cidade. Essa cidade é quando puder, vem nos indescritível. visitar, né? Quando eu puder, eu voltarei aí. A mãe vai ficar super feliz. Eu vou dizer para ela, hein? Tá certo, Ju. Ó, Feliz Natal, boas festas para todos. Tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. Namastê, Grazi. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Até a próxima. Beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Grazi.